e a graça do nosso Senhor Jesus esteja sobre a vida de todos neste dia. Amém? Estamos juntos neste dia e eu quero estar falando com você sobre o dia 18 da nossa revista Campanha de 21 Dias de Oração. E esse dia 18 tem como tema de discipulado a discipulador. Mas antes de nós estarmos entrando no assunto, nós precisamos entender o que é um discipulador, o que é um discipulado. Então eu quero estar falando contigo que o discipulador é quem orienta, é quem ensina. E o discipulado é quem está sendo orientado, é quem está aprendendo da palavra do Senhor. Irmãos, hoje nós vamos entender o que é e como funciona o discipulado. 1 Coríntios 4, capítulo 4, versículos 16 e 17, isso aí está aqui na nossa revista, né? O apóstolo, ele fala: admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é o meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Amém? Então, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, ele manda essa carta e ele está falando aqui de Timóteo. Timóteo foi discipulado por Paulo. E a gente, para complementar, a gente também pode ver no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19, a gente pode observar que na reta final de sua passagem pela vida terrena, Jesus deixou uma ordem para os seus seguidores. Jesus falou: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Queridos, o discipulado é muito importante para o crescimento do cristão, mas também é muito comum, amados, encontrarmos pessoas que não sabem com exatidão como discipular de forma consistente. O discipulado é muito importante, mas temos que saber discipular, né? Queridos, o discipulado envolve a prática de ensinar e aprender sobre como seguir e obedecer Jesus. Ele envolve a prática que o discipulador vai estar ensinando e o discipulado vai estar aprendendo a seguir e obedecer a Jesus. Isso significa que todo cristão nascido de novo entenda que precisa ser um discípulo e de forma
complementar, fazer outros discípulos. A gente precisa estar entendendo esse detalhe. Na verdade, o que acontece, queridos, é que muitas pessoas pensam que o trabalho acabou quando alguém se converte, né? Quando alguém se converte dentro da igreja e aceita Jesus, vai lá na frente, aí depois é batizado, é recebido, essas coisas todas, né? Aí muitas pessoas acham que acabou ali, mas na verdade é como se esse fosse o primeiro passo. Depois disso, as pessoas precisam aprender a como viver uma vida íntegra e reta diante de Deus. E isso é possível por meio do discipulado. A pessoa vai e aceita Jesus e depois tem que ter alguém acompanhando essa pessoa, ensinando essa pessoa como viver retamente os princípios básicos de Jesus Cristo. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Qualquer pessoa pode discipular? Qualquer pessoa pode ser um discipulador? O que vocês acham? Então vamos lá, vamos continuar. A gente viu que o apóstolo Paulo discipulou Timóteo e que no finalzinho da carreira de Jesus aqui na terra, o mesmo deu uma ordem para aqueles que ele tinha ensinado, que ele tinha discipulado, para os seus discípulos. A gente já viu isso, a gente já falou isso, correto? Então, se você está se perguntando agora, nesse momento, sobre quem pode discipular, eu gostaria de destacar que esse é um trabalho indicado para quem tem conhecimento bíblico. O discipulador, ele tem que ter conhecimento bíblico. Porque, queridos, como que uma pessoa que não tem nenhum conhecimento bíblico pode ensinar alguém de uma coisa que ela não sabe? É a mesma coisa eu querer ensinar a consertar o motor de um carro e eu não tenho conhecimento nenhum. É a mesma coisa de uma pessoa querer ensinar matemática, física, química, mas não tem conhecimento nenhum. Então a pessoa tem que ter um conhecimento bíblico para poder discipular alguém. Esse é o primeiro estágio, né? Que a gente pode compreender. Que no mínimo, para eu estar falando de Cristo para alguém, eu tenho que saber, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que orar, eu tenho que estar na presença de Deus. Como já falamos, a ordem de fazer discípulo não foi direcionada para um público, e sim para todos os seguidores de Jesus. Isso significa que esse é um chamado abrangente. Porém, caso você ainda não tenha o conhecimento necessário, eu gostaria de lhe dizer que qualquer pessoa interessada pode correr atrás para aprender. Pode
ensinar e abençoar outras pessoas. Eu hoje não entendo nada de mecânico, mas eu posso correr atrás, eu posso aprender. Exemplo, eu posso fazer um curso lá no Senai e depois estar ensinando outras pessoas. Que no caso aqui seria ler a Bíblia, aprender da palavra de Deus para estar falando para outra pessoa. Amém? Os irmãos estão entendendo? Então vamos continuar. Discipulado tem como objetivo ensinar mais sobre Jesus. Então é muito relevante. Basta parar algum tempo para estudar a história da igreja para perceber que a prática existe há milhares de anos. Essa prática já existe há milhares de anos. Estudar e aprender para estar ensinando. Amém? E a gente vai passar a ensinar as práticas de Jesus Cristo. O discipulado é uma das maneiras mais afetivas de ajudar as pessoas a viver o cristianismo na prática. O discipulado é a maneira mais efetiva de ajudar as pessoas a viver o cristianismo na prática. Depois, irmãos, de entender um pouco sobre a relevância deste ato, do ato de discipular, pode ser que eu queira saber, que você queira saber, que tipo de atitudes temos que ter para sermos um discipulador, para estarmos ensinando, para estarmos juntos fazendo discípulos, discipulando. Então, vai aí algumas dicas para você, tá? Se você quer ser um discipulador, você pode. O apóstolo Paulo discipulou Timóteo. Jesus discipulou seus discípulos. Ah, presbítero, mas eu não sei. Mas você pode aprender, começando a ler a Bíblia, perguntando ao pastor, tirando dúvidas com o pastor, frequentando a escola dominical. E vai aí algumas dicas para você que quer ser um discipulador. A primeira é ser presente na vida do discipulado. Você precisa ser presente na vida de quem você está discipulando. A segunda é ensinar e ter um relacionamento com Deus. Você precisa ensinar, mas você precisa ter um relacionamento com Deus. Nós temos que ter uma vida de oração. O discipulador precisa ter uma vida de oração. Precisamos compartilhar os fundamentos da fé. E por último, que sejamos exemplo. A gente precisa dar o exemplo. Como dar o exemplo? Com a sua vida. Às vezes, só o nosso agir, a gente sem saber já estamos até discipulando alguém.
Queridos, nós queremos orar, queremos estar falando com Deus, que nós precisamos ser discipuladores, porque a palavra nos diz que a seara é grande, poucos são os ceifeiros, e a igreja precisa entender isso, eu preciso entender isso, você precisa entender isso. Por isso, abaixa a sua cabeça, vamos estar orando, falando com o Senhor. Amém? Soberano Deus, Pai eterno, Pai querido, Pai amor, Pai de amor e misericórdia, Senhor, nós colocamos nossas vidas diante do Senhor neste momento. Queremos suplicar ao Senhor que o Senhor derrame as suas bênçãos sobre as nossas vidas, que o Senhor renove as nossas vidas, que o Senhor renove os nossos pensamentos, o nosso coração. Deus, em nome de Jesus, queremos ser discipuladores, queremos ser exemplos, queremos falar da palavra do Senhor, mas para que possamos falar da palavra do Senhor, nós precisamos estar lendo a sua palavra, nós precisamos estar pesquisando, nós precisamos estar consultando, precisamos estar frequentando a escola dominical, precisamos estar aprendendo para depois estar ensinando, fazendo discípulo, cumprindo o que o Senhor nos ordenou. Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem nos orientado. Muito obrigado por tudo. Toma a minha vida nas suas mãos, toma a vida daqueles que estão ouvindo e que irão ouvir esse vídeo, em nome de Jesus, Senhor. Toma nossas vidas. Amém e amém.